pessoal! Eu sou Poliana. E eu sou Graziela. E nós estamos aqui hoje, as duas juntas como coordenadoras, para mais um encontro dentro do bloco de comunicação. Hoje é um encontro muito especial porque a gente vai fazer uma demonstração de uma simulação de uma comunicação entre uma mãe e uma médica, né, um profissional da saúde. Então a proposta hoje é que a gente discuta um pouquinho o caso clínico para vocês conhecerem a cena, e a gente vai fazer duas cenas. Uma de uma forma estruturada, como a gente já viu nas aulas, com escuta, com empatia, validando as emoções, e a outra de uma forma que essas habilidades não são perceptíveis, não são visíveis, tudo bem? A gente vai passar o caso então, vamos discutir, e vocês vão ter com vocês um checklist, para que vocês percebam todos esses pontos que a gente está colocando e anotem, para depois a gente discutir, tudo bem? Então vamos para o nosso caso. Então é uma criança de 12 anos, que é portadora de paralisia cerebral, epilepsia de difícil controle, ela tem uma gastrostomia e uma escoliose grave. Nos últimos meses, essa criança teve múltiplas internações, um emagrecimento importante decorrente do sofrimento dessas internações, uma osteoporose grave, sangramentos digestivos pela gastrostomia e infecções recorrentes. A equipe entende que a criança está em fim de vida, não está morrendo, ela está em fim de vida, então ela está em processo de declínio da sua funcionalidade. Os pais desejam a cirurgia para correção da escoliose e eles estão fazendo essa busca em outros serviços e vem a consulta. Então você, no caso nós, né, eu sou a médica paliativista que está acompanhando o caso e está acompanhando há pouco tempo, por pedido da equipe da enfermaria, após a última internação, e a comunicação vai ser justamente nesse sentido, de dizer à mãe que essa é a cirurgia que ela tanto gostaria, não é possível e não é indicada nesse momento. Então, o objetivo de aprendizado é a gente comunicar, né, esse limite terapêutico, ou seja, não é possível fazer essa cirurgia, escutar e validar as experiências da mãe e oferecer um espaço emocional. O checklist, pessoal, tá aqui. Então, é interessante que vocês percebam durante as duas atuações, né, as duas cenas, se o não verbal do profissional da saúde estava adequado e perceber o não verbal da mãe também. Se tem alguma dica de sofrimento, alguma dica de alguma angústia. Se o médico demonstrou a compreensão pela mãe antes de apresentar esses limites, né, não é possível fazer a cirurgia, ele escutou a mãe nas suas angústias, nas suas preocupações antes, ele conseguiu sustentar a mensagem difícil com clareza, sem se retirar ou sem se defender, validou a fé e a narrativa dessa mãe, de uma missão de trazer o melhor para a filha, evitou polarizar, né, a opinião do médico versus a opinião da mãe, ou entrar em conflito direto com essa mãe, escutou as objeções com calma, mesmo quando a situação era mais desafiadora, ou alguma opinião que era divergente da do médico, conseguiu manter a postura clínica e ética sem parecer frio ou autoritário ou impositivo, reafirmou a presença e continuidade do cuidado. Então, com esse checklist, vocês podem anotar se houve a presença ou não. Se vocês quiserem anotar outras coisas também é interessante, para que a gente possa discutir depois, e nós estaremos no fórum, caso tenha alguma dúvida, a gente pode discutir também e retornar para vocês. Oi, dona Celina, como é que a senhora está? Oi, Poliana. Doutora Poliana, desculpa. Isso. Eu tô bem, tô bem, vim aqui falar da Maria Júlia hoje, tava louca para vir nessa consulta, doutora. Sim. Que tem uma coisa me preocupando muito, que eu queria conversar com a senhora, que é sobre a escoliose dela. Eu tô muito preocupada, porque ela tá com muita dor, dificuldade para respirar. Então eu vim tá dando remedinho para ela de dor? A senhora falou que ela tá com dor, você tá dando remedinho? Que eu tô vendo aqui no prontuário dela, eu passei medicação, a senhora tá dando? Eu tô dando, doutora. Ótimo. Eu tô dando direitinho, do jeito que a senhora falou, eu que cuido dela mesma, né? Certo. Eu não trabalho, deixei de trabalhar, e eu mesma que cuido dela, dou direitinho o remédio que a senhora passou, mas mesmo assim eu percebo que ela tá com muita dor. E eu percebo isso na hora que eu vou virar.
Então eu viro ela tem dor e eu tenho certeza que é a coluna, né, doutora? Porque a coluna tá muito torta, tá muito torta. E aí eu vim aqui hoje, ainda bem que a gente tinha essa consulta, né, doutora? Sim. Porque eu vim pra falar com a senhora da correção da escoliose. Foi bom mesmo, dona Celina, a senhora citar isso, porque eu tô vendo os exames dela, né, e a senhora falando da dor, tô bastante preocupada, mas a gente não vai conseguir fazer essa cirurgia, infelizmente, viu, dona Celina? Então a gente pode conversar uma outra hora sobre isso, e eu queria saber um pouquinho mais da Maria Júlia, como é que tá aquele sangramento dela? Não, pera, doutora, não, pera. Calma. Deixa eu me recompor aqui, né? Algum problema, dona Celina? É que eu queria retomar só a questão da escoliose, doutora. Tá. Porque realmente o sangramento melhorou, não tem mais nada, mas eu queria só retomar uma questão da escoliose, doutora. Certo. Que eu queria muito fazer a cirurgia. Eu tô num grupo de mães de crianças com paralisia cerebral. Nesse grupo de mães tem várias crianças que já tiveram a escoliose, que fizeram a correção da escoliose, me passaram até o médico, eu fui lá ver no Instagram dele, muito bom, faz todas as correções de escoliose de criança com paralisia cerebral para melhorar a dor dela. Certo. E aí é isso que eu vim discutir, como assim não tem indicação, não tô entendendo. Essas crianças aí do WhatsApp, né, dessas mães, elas são iguaizinhas a Maria Júlia? Tem o mesmo grau de osteoporose? O ossinho é normal? Porque é difícil, né, dona Celina, assim, pegar a indicação lá no WhatsApp, né? Não, mas são minhas amigas, né, doutora? Sim, mas elas não são médicas, certo? Não, mas elas são as mães, né? Sim. São as mães dessas crianças. E se foi bom para o filho delas, que tem paralisia cerebral também, tenho absoluta certeza que vai ser bom para Maria Júlia, não entendi. Não sei se eles têm osteoporose ou não me interessa. Me interessa é que a minha filha fique bem, né? Eu cuido direitinho dela, dou os remédios, mas não tá adiantando, não. Olha, dona Celina, veja só. A indicação da cirurgia, ela é do médico. Né? Então, assim, o ortopedista, a equipe que está cuidando dela, e ela não tem indicação. Não tem indicação, ela tá torta. Não, ela não tem indicação, dona Celina. Tá até me dando calor, doutora. Eu entendo que a senhora esteja, assim, muito nervosa, né? A gente está cuidando bem dela, mas a gente precisa tratar essa dor, e não é a cirurgia, infelizmente, que vai fazer isso, tá bom? Não, doutora. É sim, porque a senhora conhece pouco Maria Júlia. Faz pouco tempo que vocês trabalham cuidam dela, né? Maria Júlia já ficou na UTI. Maria Júlia já falaram que ia morrer e não morreu. Porque eu tenho muita fé em Deus, doutora. Porque se for para ela fazer a cirurgia, eu tenho fé que na mão dos médicos ela vai conseguir fazer a cirurgia para ficar boa. Porque eu tenho fé disso, doutora. Tenho certeza absoluta que vai dar certo. Eu não tô entendendo por que vocês não querem fazer. Vocês querem desistir da minha filha, é isso? Não, de maneira nenhuma. Mas fazer essa cirurgia, nós vamos deixar a sua filha numa condição muito ruim. Ela vai fraturar o osso, ela vai quebrar o osso. E a senhora quer mais sofrimento para sua filha? Eu tô entendendo que a senhora não quer sofrimento. Não, mas se a gente fizer essa cirurgia, nós vamos dar sofrimento. Não, doutora, é que eu acho que o meu entendimento tá um pouquinho diferente da senhora. Porque eu entendo que se fizer a cirurgia, ela vai ter menos dor, porque eu não consigo nem mexer nela, que ela chora de dor, mesmo com os remédios que a senhora me passou, e ela vai ter menos problema da respiração, porque ela ficou internada agora. Ela internou com pneumonia. Eu vi aqui. Internou. Eu chequei aqui. Então, ela internou com pneumonia. Então, meu entendimento é igual ao entendimento das outras mães. Se a gente fizer a cirurgia da escoliose, eu vou melhorar a minha filha, não trazer mais sofrimento, porque eu, como mãe, vou querer trazer mais sofrimento para minha filha. Onde já se viu isso? Então, é isso que eu tô querendo chegar, dona Celina, porque esta cirurgia vai quebrar o osso da sua filha. É fato. Eu tenho um parafuso que vai lá no osso da sua filha. Esse que é o problema. Por isso que não dá para fazer agora. Eu entendo a senhora, eu sei o que a senhora está passando, porque tem outros pacientes assim, sabe, dona Celina? Então, assim, eu entendo que a senhora está nervosa, mas a decisão é nossa. Eu entendo que a senhora que é o melhor para sua filha, mas a decisão é nossa. E eu não vou trazer sofrimento para sua filha. Combinado? A gente pode conversar um outro período, eu posso chamar a psicóloga para ajudar também. Mas né? eu não quero psicóloga, doutora, eu quero fazer a cirurgia na menina. Sim, é que essas decisões são muito difíceis, né, dona Celina? E a senhora é muito apegada à sua filha. Então, mas eu sou mãe dela, doutora. Sim, exatamente por isso. Acho que eu não estou usando as palavras certas. A senhora é muito apegada a ela por ser sua filha, por não querer ver sofrer. Isso. Então. Só que essa cirurgia vai causar sofrimento.
É ponto. Não tem o que discutir. Vai causar sofrimento. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos cuidar dela e, neste momento, a cirurgia não é indicada. Tudo bem, dona Celina? Bem não tá, né, doutora? Mas tô vendo que com a senhora não dá muito para conversar, né? Vou ver se posso trazer meu marido, posso marcar a consulta? Pode, porque eu vou ver aqui, ó, o dia certinho, a gente pode marcar, a gente conversa melhor, de repente a senhora pensa, né? Não, eu vou consultar o outro médico que vai fazer a cirurgia da minha filha. Tudo bem. Não, eu vou sair daqui e já marcar a consulta lá com o doutor do Instagram. Tudo bem. Porque é isso, eu quero o melhor para minha filha. Eu também quero, então a senhora que sabe. É a minha opinião, eu já tô dizendo para a senhora que a gente vai dar muito sofrimento para ela, infelizmente. Mas fique à vontade, a senhora pode procurar, tá bom? O que eu quero é que a senhora esteja bem também. Que eu esteja bem. Dessa cirurgia, a gente não pode fazer nada, infelizmente. Entendi. Tá bom, quer dizer, não entendi nada. Mas então tá bom, vou lá consultar o outro médico, aí na próxima eu trago meu marido. Combinado. Porque acho que não temos nada resolvido sobre hoje mesmo. Tá certo. Combinado. Tá bom, dona Celina? Vamos lá ver a Maria Júlia, então? Vamos sim, senhora. Então tá bom. Então, pessoal, vocês acabaram de assistir a primeira comunicação. E se a gente fosse ver ali a questão do checklist, teve um não verbal adequado? Se vocês não perceberem alguma coisa do que a gente fala aqui, voltem na cena e tentem perceber isso. Então, por exemplo, como que estava a doutora Poliana nessa cena? Ela estava com um papel, uma caneta e ela fez pouco contato visual comigo. Ela mais olhava para o prontuário e anotava. Então, a comunicação não verbal dela teve horas em que ela cruzou os braços na cena, teve horas em que ela sentou na poltrona mais relaxada. Então, a postura não verbal dela na cena não demonstrou conexão com a mãe da paciente, com a Celina. Ele demonstrou compreender a compreensão da mãe antes de falar que a cirurgia não era possível? Não, porque ela estava muito preocupada com a cirurgia da escoliose e simplesmente ela falou, então tá bom, e como não dá para fazer a cirurgia, como tá o sangramento? E isso causou uma estranheza na dona Celina, porque ela falou, não, pera, eu tava falando de uma coisa, ela falou que não dá para fazer a cirurgia e passou por outro assunto, então ela nem tentou compreender o quão importante que era para Celina essa cirurgia da escoliose. Sustentou a mensagem difícil com clareza, sem se defender ou se retrair de jeito nenhum. A hora que eu falei que eu não concordava, a dona Celina, né? A hora que dona Celina falou que não concordava, doutora Poliana se defendeu. Falou, não, eu que mando, eu que decido e a decisão é minha. Não vamos discutir sobre isso. O que causou na dona Celina um estranhamento e uma sensação de não ser acolhida naquela dificuldade que ela estava tendo de entender o processo da criança. Não teve validação da narrativa, né, da mãe. Ainda ela teve uma hora que a doutora Poliana perguntou, mas você tá dando os remédios direito? Como se a dor dela fosse porque a dona Celina não estivesse dando os remédios direito. E isso deixou a mãe também muito entristecida, porque ela cuida muito bem dessa criança, né? Evitou polarizar ou entrar em conflito de forma nenhuma, né? Ali houve conflito o tempo todo da conversa, quando não tinha um entendimento de ambas as partes, escutou com as objeções com calma, mesmo quando desafiado, dava para ver no não verbal da doutora Poliana, do tipo, o que você está falando, dona Celina, eu que mando, aqui é uma hierarquia, né, eu que sei o que é melhor para sua filha, então não teve essa questão de calma. Foi ali sem parecer frio ou autoritário, ao contrário, né, teve sempre por parte da doutora Poliana nessa comunicação uma postura, né, autoritária ali, de que o que eu falo tá certo e a senhora pode procurar quem a senhora quiser, que é essa a nossa posição, e reafirmou presença e continuidade no cuidado, de certa forma sim no final, quando diz, nós vamos cuidar de outras coisas importantes e você pode voltar. Então, teve partes em que, de fato, dona Celina foi ouvida e a grande maioria do meio foi ali uma disputa de que a doutora Poliana queria falar uma coisa e não estava escutando a dona Celina, e dona Celina queria falar uma coisa e não estava escutando a doutora Poliana. E aí vocês percebem que ninguém saiu satisfeito dessa comunicação, com a satisfação das suas necessidades, né? Dona Celina não teve a satisfação da necessidade de entender o porquê, o contra ou a favor da cirurgia da escoliose da filha. A intenção dela é diminuir o sofrimento,
Então ela ficou muito perturbada e nervosa quando falou que ela não estava pensando no sofrimento da filha. E a doutora Poliana também não saiu satisfeita porque a mãe não entendeu qual era a posição que ela estava defendendo em relação à não indicação técnica da escoliose. Então foi uma comunicação em que nenhum dos dois lados teve suas necessidades atendidas, e uma comunicação bastante conflituosa, né, ali. Sim. Eu queria ressaltar também que as emoções que surgem dentro, né, de uma comunicação, elas precisam ser olhadas e validadas, não só da mãe, como do profissional também. Então, nessa cena, o profissional que eu estava representando se sentiu bastante incomodado, porque provavelmente essa médica veio com uma agenda pronta. Eu vou falar, né, de coisas que estão preocupando. Provavelmente ela ia falar da escoliose, mas como a mãe veio com essa demanda da escoliose e era algo que já estava decidido pela equipe que não ia fazer, isso entrou em conflito. Então, o não verbal, ele é muito alarmante nesse sentido, porque ele diz pra gente o que é que está acontecendo do ponto de vista emocional e que a gente não consegue acessar, nem com palavras, principalmente, né, mas com esse olhar. Então, é interessante que quando a gente está comunicando, a gente também precisa cuidar das nossas emoções, dos nossos incômodos, e nesta cena o objetivo era criar um caminho do meio, o que não foi criado por tudo isso que a Graziella falou. Então é isso em relação a essa cena, gente. Daqui a pouco vocês vão assistir a segunda cena, a segunda atuação, e a gente volta para comentar com vocês. Até lá. Até lá. Oi, dona Celina, que bom que a senhora Poliana. Tá aqui hoje. Nossa, eu não vi a hora de chegar essa consulta. Imagino. Como é que a senhora está? Eu tô apreensiva, doutora. Uhum. E aí tem uma coisa me incomodando demais com a Maria Júlia, que ela tá toda torta, doutora. Acho que é escoliose, né? Isso, o nome. Isso. Nossa, mas tá muito difícil, doutora. Tá muito difícil. E eu vim assim hoje determinada a falar para a senhora sobre a cirurgia para corrigir a coluna, porque realmente eu estou muito preocupada, e eu falei, não, eu vou lá, a doutora Poliana vai entender e a gente vai marcar essa cirurgia, tenho certeza, com fé em Deus, doutora. Isso é muito importante, né, dona Celina, a senhora trazer o que te preocupa na Maria Júlia, né, que é uma menina tão bem cuidada pela senhora, né? Nossa, eu dou minha vida para ela, doutora. Sim. Parei de trabalhar, cuido dela e fico à noite, sou eu que dou os remédios, tudo. E cuido muito bem dela, não tem nenhuma escara, doutora, nenhuma ferida, nada, eu cuido muito bem dela. E aí, por isso, né, eu tenho que ver essa questão da coluna, tá me preocupando muito. Sim, a gente percebe o tanto de dedicação, de carinho que a senhora tem, né? Então, obrigada por trazer essa preocupação. E eu queria ouvir um pouquinho da senhora, o que te preocupa em relação à escoliose? A senhora falou um pouquinho da dor, né, da posição dela. Tem mais alguma coisa assim que te preocupa, que te angustia, pra gente conversar? Ai, doutora, tem, porque sabe o que aconteceu agora os últimos meses, né? Ela começou a internar muito com pneumonia. E aí ela fica com dificuldade para respirar. E eu sei que essa parte da escoliose, ela dificulta muito a respiração. Além de que a dor, né, coitada, às vezes ela tem dor, eu vou mexer nela para trocar de posição, eu já vejo o rostinho dela, cai a lágrima. E aí eu tava até no grupo, a gente tem um grupo de mães, né, de crianças com paralisia cerebral, e aí várias mães, as crianças já fizeram a correção da escoliose. Nossa, mas ficaram tão boas, as mães põem a foto. Não é, eu sei que não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia complexa, mas tem um monte de criança igual a Maria Júlia que fez, já até me deram indicação do doutor que faz. Eu não marquei a consulta ainda, porque eu confio muito em vocês, e aí quis vir aqui primeiro, né, trazer, porque eu tenho certeza que vocês vão me ajudar a fazer essa cirurgia de escoliose. Eu compartilho, viu, com a senhora dessa preocupação, né? A gente sabe que a escoliose é algo que traz muito desconforto. Muito, doutor. Então a gente vê a Maria Júlia também quando ela vem aqui, né? O tanto que é complicado às vezes virar a Maria Júlia. E a senhora lembra que a gente conversou algumas consultas atrás sobre a osteoporose dela? A osteoporose é o ossinho que tá ficando muito fraquinho, né? Lembra, a senhora me falou, sim, sobre que os ossinhos dela estão ficando muito fracos. Isso, então. Tem algo que me preocupa em relação à escoliose e à osteoporose. Eu posso dividir com a senhora a minha preocupação? Claro, doutora, confio muito na senhora. Que bom, muito obrigada, viu?
como a senhora já falou, né, a osteoporose é aquele ossinho que é mais frágil, mais poroso, né? Então, quando a gente tem esse ossinho, a senhora imagina o que acontece se de repente, por exemplo, a gente fizer uma força grande nesse osso que está bem fraquinho, que está bem poroso? Ai, acho que pode quebrar, né, doutora? Teve uma lá no grupo de mães que ela trocou a fralda da filha e quebrou a perninha, coitada. Isso. Foi, quebrou. Exatamente. E aí, dona Celina, a minha grande preocupação é que, com a cirurgia da escoliose, o médico precisa colocar um parafuso dentro do osso para endireitar a coluna. Isso, é isso que eu quero, doutora. E quando a gente tem a osteoporose, ela é uma contraindicação à cirurgia. Ou seja, a gente não consegue fazer a cirurgia nesse momento por causa desse osso. É essa a minha grande preocupação. Entendi, doutora. Então, mas assim, o osso das costinhas dela também tá fraquinho. Está, dona Celina, infelizmente. Está muito fraquinho. Entendi. E a gente não consegue, é um risco muito grande fazer a cirurgia. E eu sinto muito dizer isso para a senhora, porque eu sei que é importante. E se eu der um remédio, né, que aí a senhora me passa, daí eu faço tudo direitinho, faço as vitaminas, dou o remedinho direitinho, aí dá para fortalecer o osso, né? Isso é uma das coisas que a gente pode fazer, tá? E foi muito bom a senhora ter lembrado. A minha preocupação só é que isso leve muito tempo, porque às vezes as vitaminas, elas precisam de muito tempo, né? E a Maria Júlia, a gente sabe que é uma menina que fica acamada, né? Então ela fica deitadinha. Então o osso, ele precisa de movimento, ele precisa de peso do corpo para ele formar. Então eu fico preocupada nesse sentido, de levar muito tempo e a gente ainda assim não conseguir fazer a cirurgia. Entendi, doutora. Mas assim, isso é possível, então? A gente dá um remedinho para tentar fazer mais para frente, mesmo não fazendo agora, né? Porque eu tô muito preocupada. Eu sei que tudo é no tempo de Deus, né? Eu tenho muita fé que Maria Júlia, ela passou por tanta coisa já, né, doutora? Sim. Vocês não acompanham assim há muito tempo? Nossa, mas ela tem que ver. Nossa, ela já ficou internada na UTI, já disseram que ela ia morrer. E ela não morreu, né? Porque ela é muito forte. Sim. E eu tenho certeza que Deus está me dando muita força. E muita força para ela e para os médicos também, para que a gente consiga. Então, eu entendi, né? Não dá para fazer agora a cirurgia. Não. Porque é muito arriscado para ela, né? É muito arriscado, dona Celina. O que a gente pode fazer? A gente pode voltar a conversar em algum momento. E aí a gente pode ver como ela vai reagir com essas medicações. O importante agora é que o que a gente pode fazer, e pode fazer muito bem, é tirar a dor dela. É cuidar para essa respiração ficar melhor, né? Isso. Neste momento, o que a gente pode fazer de melhor para ela é cuidar dela nesse sentido. A cirurgia, neste momento, não é indicada. E a gente pode voltar a conversar. Isso. O que a gente vai fazer, dona Celina, é juntas tomarmos a melhor decisão com a Maria Júlia. O que a senhora acha disso? Entendo, doutora. Eu acho que é bom, porque também eu não quero arriscar. Né? Eu quero fazer a cirurgia da escoliose, eu sei o quanto que é importante para Maria Júlia, mas também não quero arriscar. Exatamente. que ela fique ruim, né? Que imagina quebrar o osso das costas da menina. Exatamente. Então também não quero. Então eu entendi que nesse momento não dá, mas a gente pode reconversar, né, doutora? Sim. Porque eu vou dar os remédios tudo muito direitinho para que ela fique boa, né? Isso mesmo, dona Celina. Nesse momento a gente precisa cuidar de outras coisas, né, que podem trazer sofrimento para ela. Então a gente vai cuidar do sangramento, a gente vai cuidar do ossinho, das dores, da respiração, tá? E vamos ver se ela fica melhor até a gente reconversar. Pode ser, dona Celina? Pode ser. Eu posso trazer meu marido na próxima, claro, doutora? Pode porque trazer. Aí converso com ele também. Às vezes eu não consigo passar, né? Sim. Tudo direito para ele. Sim. E aí ele me pergunta, eu também fico meio enroscada. Sim. E aí então eu trago ele na próxima, né, doutora? Que às vezes a gente já tem outra discussão também sobre isso, né? Com certeza. Vamos lá ver a Maria Júlia juntos? Vamos então, sim, tá doutora. Bom. Obrigada, viu? Então agora vocês assistiram à segunda comunicação da doutora Poliana com a dona Celina, mãe da Maria Júlia. E a gente vai tentar falar sobre o checklist em relação à cena que vocês acabaram de assistir. Da mesma forma, se vocês não virem alguma coisa que a gente vai comentar aqui, voltem na cena para olharem, porque é muito importante isso para o aprendizado de vocês. Então, começando ali, o não verbal foi adequado? Percebam a diferença, inclusive em relação à primeira cena,
onde o tempo todo doutora Poliana está voltada para frente e o tempo todo com óleo no olho. Ela não desvia o olhar da dona Celina. E essa forma de postura, né, voltada para frente, voltada com o olhar para a doutora Celina, mostra uma preocupação e faz uma conexão com a mãe da paciente ali naquele momento de uma notícia difícil. Se ela demonstrou compreensão pela mãe antes de apresentar os limites, ela perguntou para a mãe, como que você tem visto, né? O que tem te preocupado na Maria Júlia hoje? E aí, dona Celina pôde trazer que era principalmente em relação à escoliose, que trazia dor e trazia alterações respiratórias também. E isso foi totalmente validado pela doutora Poliana quando ela fala, eu sei que você cuida bem dela, que você dá os remédios direitinho, e a hora que ela valida o cuidado da mãe, que realmente despende todo o seu tempo para o cuidado com a criança, a mãe se sente amparada, a mãe se sente acolhida, se sente validada, porque é muito difícil para essa mãe ter todo esse cuidado com a filha, e isso ela sente validada e ela sente que a doutora Poliana estava preocupada com o que ela estava pensando, como que essa situação tá para ela, independente de qual seria a decisão médica. E aí ela traz que não seria possível, né, que a gente já havia conversado sobre a osteoporose, que não seria possível fazer a cirurgia. E ainda assim, mesmo quando contestada, ela se mantém muito clara, mas muito tranquila em relação ao ouvir da mãe. Por que ela não quer? Em nenhum momento ela se defende. Quando a mãe faz a objeção de não, a gente tem que fazer a cirurgia porque outras crianças fizeram, né? Ela fala, eu entendo o que a senhora está falando e traz toda essa compreensão do quadro para fazer conexão com essa mãe, validando a narrativa e a missão da mãe. E ela fala, né, sim, ela já passou por muitas questões e a gente está junto. Nós estamos juntos para trazer o melhor cuidado para Maria Júlia, sem entrar em conflito direto. Em nenhum momento houve conflito nessa comunicação, mesmo com a dona Celina trazendo diversas vezes que outras crianças tinham feito, que ela já tinha até o contato desse profissional que iria realizar a cirurgia. E escutando as objeções com calma o tempo todo, houve muita tranquilidade na cena, o que foi fazendo conexão emocional com dona Celina, para que ela pudesse entender o que estava acontecendo do ponto de vista técnico, mantendo essa postura, né, de acolhimento e no final achando um caminho do meio, que não era nem não fazer nenhum tratamento e nem fazer a cirurgia de escoliose, era tentar com a medicação com que a gente pudesse reconversar num segundo momento, o que trouxe mais tranquilidade para a dona Celina no sentido de que ela estaria cuidando dessa filha da melhor forma possível e que não é que a cirurgia não iria ser feita nunca, mas queria tentar um caminho para que ela pudesse ser feita, ainda que do ponto de vista técnico não tivesse indicação. Mas não era isso que estava na narrativa naquele momento, não precisava fazer isso com a mãe, né, de falar não vai fazer hora nenhuma. E a continuidade do cuidado, inclusive, trazendo o marido na próxima consulta, e foi estabelecida uma conexão antes dela falar sobre o não poder fazer a escoliose, foi estabelecida uma relação de confiança, que é a base para essa comunicação de notícia difícil. Eu queria ressaltar também, pessoal, que na verdade não é uma postura da gente postergar um problema, ou de repente, vou usar uma expressão assim mais coloquial, mas de cozinhar a mãe ou a família. Na verdade, é um movimento de respeito, porque a cirurgia, se a gente for pensar do ponto de vista técnico, a cirurgia de escoliose, ela não é uma urgência, ela não é um procedimento de urgência. Então a gente pode e deve dar um tempo à família, para que ela consiga entender. A emoção, quando surge ali, a quebra de expectativa que foi para essa mãe, faz com que a gente não consiga, né, nenhum ser humano, não consiga pensar, raciocinar, julgar, classificar, entender do ponto de vista cognitivo o que significa isso. Então, a gente precisa acolher essas emoções, a gente precisa respeitar esse momento e dar o tempo para essa família. Entrar em combate neste momento, querendo impor uma decisão que muitas vezes a gente pode compartilhar, faz com que a gente se desconecte. Então, o objetivo aqui era deixar claro que existe sim uma limitação, e a dona Celina entendeu.
e que a gente vai trabalhar juntos para o melhor da Maria Júlia. Neste momento, a cirurgia não era possível. E se a gente não faz tudo isso que a Grazi colocou aqui no checklist, de reconhecer que é uma notícia difícil, que é uma quebra de expectativa, da gente reconhecer que emoções vão vir à tona, baseados nos valores dessa família, a gente fica numa posição de imposição mesmo, e de conflito, e de combate com essa família. Então eu espero que vocês tenham conseguido perceber, né, essas diferenças, e façam isso também na prática de vocês. E vocês perceberam que em nenhum momento na segunda cena, a doutora Poliana falou, eu sei o que você está passando, Sim. Ou eu compreendo, eu entendo. Ela simplesmente falou, nós estamos percebendo o quanto que vocês cuidam e se preocupam. Veja a diferença de falar eu sei do que como nós percebemos. Isso traz muito mais conexão da equipe de saúde com a família que está passando por um momento muito difícil, porque certamente essa mãe também percebeu que Maria Júlia está em fim de vida. Porque ela tem acompanhado a trajetória dessa criança. E entrar no conflito só vai trazer desconexão. Sim. E a gente queria então repassar com vocês, para fixar mesmo, alguns pontos que a gente já discutiu em outras aulas e que nesse momento é importante a gente rever. Então aqui, quais são as informações importantes dessa comunicação de notícia difícil? São 4 objetivos. Coletar as informações, então entender como que essa família está lidando nesse momento, qual é a percepção, o que preocupa essa família em relação aos cuidados da criança, transmitir os dados médicos, né, de forma clara, sempre conectando com a emoção desse paciente, dessa família, porque na hora que a gente der uma notícia que quebra a expectativa do que aquela família quer, vai ser muito difícil sustentar as próximas. Então, muitas vezes, precisa do silêncio, precisa de estar presente ali, tolerar aquela emoção difícil que vai acontecer, fornecendo suporte. Nós estamos aqui para te ajudar no melhor cuidado, né, da Maria Júlia nesse caso, para obter a colaboração desse paciente nessa família no desenvolvimento de uma estratégia ou um plano de tratamento para o futuro, que foi exatamente o que aconteceu aqui na segunda cena que vocês viram. Esse artigo do Daniel Forte, de janeiro do ano passado, de 2024, ele traz exatamente isso que eu falei para vocês agora no final, em relação à confiança, né? Então ele traz a hierarquia da necessidade da comunicação, que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer entre as partes é confiança, porque sem a confiança você não consegue ter um cuidado ali com as emoções do paciente, validar e dar suporte para essas emoções e não consegue estabelecer a transmissão de informação cognitiva. Então, se não tiver esse estabelecimento de confiança antes da comunicação da notícia difícil, vai ser muito difícil e vai ter um conflito e nós não vamos chegar num caminho do meio e não vai atender a necessidade nem da equipe de saúde e nem da família. E eu trouxe esse livro como referência, que chama Comunicação Clínica, que tem alguns desafios para nós profissionais de saúde quando se trata de comunicação de notícia difícil. Então, um deles é o medo do desconhecido e do não aprendido, né? Porque a maioria de nós não recebeu treinamento específico como lidar com comunicação. Tanto que por isso que a gente colocou um módulo inteiro de comunicação nesse curso. Medo da reação emocional dos pacientes e familiares. A gente vai para essa comunicação já pensando o que eu vou falar caso aconteça alguma coisa. Eu tenho medo que eles desmaiem, medo que fique agressivo. Esse medo nos paralisa. Então ali, se nós estivermos presentes naquela comunicação, a gente vai saber o que fazer, né? E muitas vezes é não fazer, é silêncio, é só estar ali. E isso já vai ser muito importante para aquela família. Medo de deixar o paciente sem esperança, né? Medo de ser o algoz daquele tratamento. E nós não vamos tirar a esperança do outro. Nunca vamos tirar a esperança do outro, muitas vezes a esperança é o que mantém a pessoa ali naquele tratamento e a gente não tem o direito de tirar a esperança. A gente vai trazer também, a gente tem que deixar o paciente realista, né, com o que está acontecendo. A gente também não pode mentir para o paciente, que eu acho que esse é um pacto que a gente faz com os nossos pacientes, sempre falar a verdade, né, não ser transparente na comunicação e não mentir. Medo de não saber todas as respostas, porque a gente tem uma questão de ser todo o saber, né? A gente não pode falar eu não sei.
e não tem problema eu falar eu não sei. É também o eu não sei e vamos descobrir juntos. É eu não sei e vou discutir com outro colega. Eu não sei e vou chamar alguém aqui para me ajudar. Não é simplesmente eu não sei e segue. Né? A gente não tem problema a gente não saber, desde que a gente se interesse pelo outro. Medo pessoal da morte da doença, e aí cada um tem que olhar para dentro de si o quanto que esse tema de morte, de finitude, de sofrimento no fim de vida, o quanto que impacta em nós. Porque muitas vezes a nossa dificuldade é porque a gente tem medo desse tema, a gente não fala sobre esse tema. E aí como que você não é coerente com o outro? Porque como que você vai falar desse tema se você não faz isso na sua vida? Então também olhar para si, né, para o autoconhecimento. A Polly trouxe isso na última comunicação. Tem que ter autoconhecimento para você poder comunicar com o outro. Sem autoconhecimento, as nossas emoções vão ficar à deriva e a gente não vai conseguir fazer uma boa comunicação. Medo de expressar as nossas emoções, e aí vem o medo da vulnerabilidade. E nós somos seres humanos, nós vamos ter emoção. Estranho seria se a gente desse uma notícia dessa e não ficasse triste ou não se impactasse, né? O que não pode é a nossa emoção atrapalhar a comunicação. Por isso, mais uma vez, o autoconhecimento vem de encontro com isso. E medo de ser culpado, né? E muitas vezes as famílias vão nos culpar, porque precisa culpar alguém, mas não é a nossa figura, é o que a gente representa ali naquela comunicação. Naquela hora, talvez até aconteça isso. Dentro do íntimo da pessoa, ela sabe que a gente não é culpado, a gente só estava ali transmitindo essa informação da melhor maneira possível e que é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Eu queria só, para a gente terminar, ressaltar que a comunicação efetiva é aquela que não importa o que a gente fala, e sim como o outro entende, como o outro sente. Então a gente, para isso, precisa dessas habilidades. E quando a gente dá uma notícia difícil, a gente sim tira a esperança no sentido de esperar, do verbo esperar, que alguma coisa positiva aconteça. Se eu dou o diagnóstico de uma doença, né, de um diagnóstico complicado, eu estou sim mexendo nesse ato de esperar o melhor. Só que essas famílias, elas podem transformar esse verbo em esperar por outras coisas boas. Esperar que o tratamento funcione, esperar que o meu filho tenha um dia bom, esperar que o resultado daquele exame venha de acordo com o desejo da equipe, o desejo da família. Então é para a gente tentar entender que esse esperar não necessariamente é só relacionado ao que eu estou falando. Então por isso que é muito importante a gente fazer a conexão emocional antes da gente despejar as informações médicas ou o que quer que seja em relação a esse paciente, para que a gente possa então alinhar emocionalmente para poder fazer todas essas informações. E era isso, gente. Qualquer dúvida, a gente fica no fórum à disposição de vocês para discutir mais alguns pontos. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.